Boa noite, aqui estamos com o Toque do Dia, como de costume, todas as quinta-feira, estamos marcando esse espaço, esse tempo, para anunciar a Palavra de Deus, onde convidamos irmãos que estão próximos à Palavra, estão em comunhão com Deus, estão com essa disposição de deixar registrado aqui no Toque do Dia o que o Senhor tem falado aos seus corações. E hoje nós temos o privilégio de receber Jean Sestai. Ele tem um ministério ali no Monte Sião, com o pastor André, Vitor. Ele tem um ministério sempre colaborando fielmente ali com a obra, trabalhando no reino do Senhor. E hoje nós convidamos a Jean a trazer uma palavra para deixar registrado aqui no Toque do Dia o que o Senhor, nesses dias que estamos vivendo, que não são dias fáceis, nesses dias, qual é a sua leitura atual, né, para ele deixar aqui registrado no Toque do Dia. Vamos então chamar Jean para chegar até aqui e dar o seu recado. Por favor, Jean, chega até aqui. Muito feliz em estar aqui, agradeço essa oportunidade, agradeço imensamente toda essa recepção e a forma com que fui apresentado. Poxa, eu fiquei lisonjeado, né? Falar que estamos próximos, cada vez mais próximos da palavra, próximo de Deus, isso esse é o nosso objetivo principal, né? Que a gente consiga cada vez mais buscar essa intimidade com o Pai, estar próximo, né, da palavra e realmente desfrutar daquilo que a palavra nos oferece para que haja uma transformação nas nossas vidas. E é isso que eu busco diariamente, essa transformação. É o que eu mais desejo, né? Que Jesus venha me transformar por completo para que eu seja um pai de família melhor, né? Um esposo, né, melhor, um funcionário melhor, onde eu possa atender cada pessoa da melhor maneira possível, um amigo. Então, esse é o desejo do nosso coração. E, através desse desejo, eu busco, né, instruções. E o livro da Bíblia que nos traz grandes instruções, né, de sabedoria é o livro de Provérbios. Então, eu gostaria de ler, primeiramente aqui com os irmãos, a mensagem que Deus colocou no meu coração. Está em Provérbios 6, vamos começar no verso 20, onde diz: filho meu, obedeça os meus mandamentos, obedeça os mandamentos de seu pai, não deixe de lado a instrução de sua mãe, guarde as palavras dele do seu coração, amarre-as no teu pescoço. Quando você andar, os conselhos dos seus pais o guiarão. Quando dormir, eles os protegerão. Quando acordar, eles o orientarão. Os mandamentos é lâmpada e a instrução é luz. As correções da disciplina são um caminho que conduz à vida. E é isso que eu venho buscando a cada dia, esse caminho, essas instruções. O que mais desejo, e eu tenho certeza o que anseia também o seu coração, é a vida eterna. E qual é esse caminho? Como que a gente percorre esse caminho? E aqui em Provérbios, ele nos orienta as instruções. Então, quando a gente busca essas instruções, essas orientações dos nossos pais, né, da nossa mãe, é isso que Provérbios vem nos orientar aqui, seja o pai biológico, a mãe biológica, ou seja o pai espiritual, a mãe espiritual, seja dentro de uma igreja, numa ministração, onde palavras que são poderosas podem virar chave em nossas vidas e fazer com que a gente seja bem instruído, e a gente, seguindo essas instruções, elas nos conduzem ao caminho da vida eterna, que é Jesus.
Então, quando nós buscamos cada vez mais estar próximo dessa palavra, quando nós buscamos cada vez mais entender dos ensinamentos, daquilo que Jesus quer para a nossa vida, nós vamos nos aproximar mais dele. E ele acaba ministrando o nosso coração através do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele nos dá essa orientação. Ele nos leva, ele nos guia, ele nos protege. Ele nos livra do mal, ele nos guia para um caminho reto. Ele não nos deixa desviar desse caminho, né, que conduz para a vida eterna. E muitas vezes nós precisamos de um apoio, nós precisamos de uma orientação física, de uma orientação de pessoas que já têm uma certa experiência, que têm uma certa uma busca um pouco maior do que cada um de nós. Então, estar congregando na igreja, ela é fundamental. A gente está próximo de líderes, nós estarmos próximo de irmãos, estarmos inseridos em ministérios, estarmos realmente participando da obra que a igreja nos conduz, para que a gente possa influenciar a cidade, que a gente possa começar influenciando a nossa comunidade, influenciar a nossa família, né? Enfim, influenciar a cidade, né? Isso é a vontade do Pai, para que a gente possa estar realmente cada vez mais próximo dele. Então, existe essa orientação, existe essa condução que a liderança, que a igreja, ela nos emprega, que ela nos proporciona. E quanto você está disposto a seguir essas orientações, né? Ou a gente quer fazer do nosso jeito, né? Quando a gente busca fazer do nosso jeito, muitas vezes vai dar errado, né? O que a gente precisa é realmente de uma orientação que venha dos céus, porque nós oramos isso, né, na oração que Jesus nos ensinou, né, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então nós declaramos isso nessa oração, que nós desejamos que a vontade dele seja absoluta em nossa vida, que seja absoluta, mas por muitas vezes nós pegamos as rédeas. Por muitas vezes nós achamos que o caminho que nós queremos percorrer é um pouco mais fácil. Muitas vezes nós rejeitamos as instruções da nossa liderança. E por muitas vezes nós ignoramos qualquer conselho, qualquer orientação. E muitas vezes, infelizmente, nós deixamos de nos alimentar da palavra viva, aquilo que realmente Deus tem para falar para cada um de nós. Então, hoje eu quero incentivar os irmãos a estarem buscando, primeiramente, o coração de Deus, a palavra, realmente se derramar na leitura, buscar essa intimidade, fazer realmente com que o Espírito Santo seja esse principal condutor, que seja o Espírito Santo realmente a principal figura de orientação, instrução, proteção. Isso é o mais importante de tudo. Quando o Espírito Santo, ele nos conduz. E aí nós temos realmente essa plena certeza, né? Essa convicção de que tudo vai dar certo. Porque, continuando em Provérbios, em Provérbios 16, no verso 1 diz que é da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Você tem buscado realmente a vontade de Deus? Você tem buscado essa resposta de Deus? Ou você, assim como eu fiz muitas vezes, né? Ajoelha para orar, ou muitas vezes nem ajoelha, né? Faz uma oração básica, né, pedindo proteção, pedindo, né, sabedoria, pedindo alguma coisa referente àquilo que é dos nossos desejos, diz amém e não busca ouvir aquilo que o Espírito Santo quer responder. Então, na verdade, nós estamos fazendo
Deus de servo ou nós queremos servir a Ele? Então, quando eu conduzo a oração do jeito que eu quero e faço a minha vontade, eu não estou respeitando essa situação e estou fazendo justamente o que está escrito aqui nesse versículo, que é da natureza humana fazer planos. Mas eu preciso me abster dessa minha vontade e fazer com que a vontade de Deus sobrevenha sobre a minha vida. Então, eu tenho que aguardar essa resposta. Ainda que as pessoas, no verso 2, ainda que as pessoas se considerem puras, o Senhor examina a intenção de cada um. Por quantas vezes nós nos achamos espetaculares, por quantas vezes eu me achei totalmente santo e acima de qualquer situação que possa acontecer e está tudo sob controle. Mas eu entendi que Deus, que realmente Ele enxerga a intenção do meu coração e Ele vai realizar a vontade dEle, sim, que é soberana, mas Ele vai entregar isso quando o meu coração estiver amadurecido, quando o meu coração estiver alinhado ao coração dEle, quando a motivação que eu busco esteja totalmente de acordo com essa vontade. E no verso 3 diz: confie no Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Então isso daqui está explicando muito bem que quando a minha confiança é no Senhor, ou seja, eu vou controlar a minha ansiedade, eu vou controlar os desejos do meu coração, eu vou realmente fazer com que a minha confiança em Deus seja absoluta, e aí tudo aquilo que Ele deseja sobre minha vida, tudo aquilo que Ele escreveu para mim e para a sua vida, vai ser bem sucedido. Mas eu preciso primeiro ter essa confiança. Para ter a confiança em Deus, eu preciso me relacionar com Ele. Para ter confiança em Deus, eu preciso estar cada vez mais perto dEle. E é fácil confiar em Deus, porque o que é difícil é a gente moldar o nosso coração para o coração dEle. Mas eu digo que é fácil porque Ele é fiel. A palavra dEle, ela é eterna, ele é imutável. Então, se nós formos realmente mergulhar na palavra e entender quem é Deus, nós podemos ter essa plena confiança nele. Ele não é homem para que minta. Então, eu tenho que buscar essa justiça, eu tenho que buscar esse reino. E o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Se aquilo que você busca não tem justiça, não é justo, ou seja, não vai somente me favorecer, vai favorecer um coletivo, se realmente só me favorece, não faz parte do reino de Deus. Ele tem que, além de me favorecer, favorecer um coletivo. Se não traz paz, e não é somente paz somente para mim, mas é a paz também num conjunto de pessoas, uma comunidade, uma família, aí sim, se traz essa paz que excede todo entendimento, e isso sim faz parte do reino de Deus. E principalmente, se a gente é alegre, se a gente desfruta, se a gente realmente venha ser conduzido pelo Espírito Santo, que é a representação da alegria. Então, dessa forma, eu vou estar vivendo o reino de Deus. Eu quero realmente incentivar você a estar mais próximo, buscando essa revelação, buscando desse reino que é maravilhoso, que realmente faz a gente ter essa confiança plena no nosso Senhor. Mas eu também não posso deixar de falar sobre as orientações daquilo que Deus rejeita. Porque é fácil falar somente daquilo que Deus ama, daquilo que Deus nos potencializa a realizar. Mas muitas vezes a gente ignora a orientação daquilo que Deus rejeita, daquilo que Deus abomina. E em Provérbios 6,16,
Começa no verso 16 dizendo assim: as 6 coisas que o Senhor odeia, ou melhor, 7 coisas que ele considera detestáveis: os olhos arrogantes, a língua mentirosa, as mãos que matam inocentes, o coração que trama a maldade, os pés que apressam fazer mal, a testemunha falsa que diz mentiras e aquele que semeia desentendimento entre os irmãos. Queridos, essas coisas são as coisas que Deus detesta, abomina, e que muitas vezes a gente tem praticado isso, infelizmente, na nossa família, na nossa comunidade. Nós queremos entrar no reino de Deus. Nós queremos fazer as boas obras. Muitas vezes nós realizamos essas boas obras. O meu maior temor é chegar naquele dia, e ouvir do Senhor: afaste-se de mim que eu não te conheço. Se você tem esse mesmo temor no coração, e você quer buscar isso, que você quer caminhar, se você quer percorrer esse caminho que conduz à vida, você tem que, assim como eu, entender aquilo que o Senhor ama e aquilo que o Senhor odeia. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é bem enfática em dizer que sim é sim, não é não. Não tem o meio termo. E Deus odeia essas coisas. E Deus, ele odeia a arrogância. E essa é o sentimento que realmente eu busco a minha transformação. É esse o sentimento no qual, essa atitude no qual eu preciso cada vez mais olhar para a cruz. Cada vez mais eu olhar para o sacrifício que Jesus fez por mim e por você na cruz. Toda vez que eu tenho os meus olhos altivos, toda vez que eu minto, toda vez que aqui está falando que as mãos que matam inocentes, tá? E muitas vezes não é um assassinato propriamente dito, mas muitas vezes a gente mata sonhos de pessoas. Muitas vezes nós falamos, as palavras que nós proferimos não são de vida, são de morte. Nosso coração que muitas vezes trama maldade. As mentiras que nós contamos no dia a dia. E principalmente o desentendimento entre os irmãos. Quantas vezes por ego, por egoísmo, nós estamos em grupinhos, falando um, falando de outro, inventando histórias, matando sonhos, assassinando sonhos, com tons de arrogância. A igreja ela tem que se preservar, a igreja ela tem que realmente buscar ser esse corpo que vai fazer total diferença agora, nesse exato momento, que falta pouco para a vinda. Eu creio nisso. Que ele está vindo. Que ele está próximo de bater a porta. Como que está o meu e o seu coração nesse momento? Estamos dispostos realmente a entregar em amor, a ser solidários uns aos outros, a fazer a obra, mas muito além disso, porque é fácil a gente chegar e ajudar as pessoas e querer mostrar nas redes sociais. Mas aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, na nossa família, aquilo que nós fazemos no dia a dia, no nosso trabalho, críticos já existem muitos, mas pessoas que incentivam são poucos. E quando eu cometo cada uma dessas coisas que Deus abomina, que Ele detesta, eu estou dizendo para Jesus que a obra que Ele fez na cruz, ela foi insuficiente. Então eu tenho que realmente abandonar a mentira. Eu tenho que realmente abandonar a arrogância e abandonar cada uma dessas malicências e principalmente
a contenda entre os irmãos. É dessa forma que a gente vai viver como corpo, colocando realmente Jesus como cabeça, abandonando a nossa vontade, abandonando o nosso eu, realmente tirando do nosso coração aquilo que não serve para o reino de Deus e colocando tudo aquilo que Ele já soprou como essência em nossas vidas. E assim nós iremos sendo conduzidos para a vida eterna. Esse caminho é um caminho no qual nós temos que percorrer ele ao lado de Jesus, ao lado do Espírito Santo. E a solução que eu enxergo nisso, que eu vejo, que a Bíblia me mostra, que a Bíblia me apresenta, são os frutos do Espírito. Alegria, paz, temperança, domínio próprio, fidelidade, tudo isso, amor, tudo isso empregado vai fazer com que realmente a gente abandone aquilo que Deus detesta e a gente pratique aquilo que Deus ama. Então a solução é a gente buscar cada vez mais praticar os frutos do Espírito em nossas atitudes. Devemos honrar a Deus com as nossas atitudes. Devemos glorificar a Deus com as nossas atitudes. E não é com a liturgia de apertar a mão das pessoas desejando paz do Senhor. Isso apenas não basta. É muito além disso. É a gente olhar nos olhos e procurar se importar com aquilo que a pessoa está sentindo. A gente realmente dar um abraço caloroso, com amor, ser intencional em estender a mão quando as pessoas necessitam. É isso que Deus tem falado no meu coração. É isso que eu tenho buscado mudar a cada dia. É isso que eu tenho realmente meditado e de verdade, verdadeiramente lutando a cada dia para viver cada um dos frutos do Espírito e abandonar cada uma dessas coisas que Deus detesta. Porque eu quero ser conduzido pelo Espírito Santo para o caminho que conduz para a vida eterna. Esse é o meu recado, é isso que está no meu coração. Eu agradeço a todos. Paz do Senhor, que realmente a paz que excede todo entendimento esteja nos nossos corações. Amém? Deus abençoe a todos. Boa noite. Esse é nosso irmão Jean Sestari, né? Com essa palavra muito importante, ele dando nome aos pecados, né? Muitas vezes não queremos dar nome aos pecados, né? Mas temos o fruto do Espírito, né? Que nos leva para esse relacionamento, essa comunhão, que realmente é uma obra, né? De relacionamento, de aproximar de Deus, né? E realmente os frutos vão sair naturalmente, né? E realmente é importante esse tema que Jean tem nos colocado essa noite. Queremos agradecer por essa disposição dele de estar aqui essa noite, deixando essa palavra registrada aqui no Toque do Dia, para que todos aqueles que possam ouvir se aproximar mais do Senhor, esse caminho que nos leva a Deus, né? Que é a obra do Espírito Santo em nossa vida, um relacionamento estreito com Deus. Queremos agradecer, Jean, por ter chegado aqui no Toque do Dia e deixado o seu recado. Agradecemos a atenção de todos e na próxima quinta-feira estaremos aqui com um novo irmão para deixar registrado no Toque do Dia a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos.